Hoje nós vamos falar sobre um tema, um assunto, não desenvolver uma passagem específica, mas vou explicar com o título: Conte com a minha prontidão, Senhor, com ou sem pandemia. Conte com a minha prontidão, Senhor, com ou sem pandemia. É clássico falarmos do costume, infelizmente mau costume de Moisés, de dar desculpas quando Deus o convocou várias vezes. Cada vez dessa ele dava uma desculpa. Estamos vendo o Êxodo já há alguns meses aqui na igreja pela manhã, vamos retomar inclusive breve, mas estamos quase no final. Então não faz muito tempo que vimos aqui os exemplos de Moisés, mas eu quero ler todos de uma maneira panorâmica. Eu posso ler só mesmo, só para dar o pano de fundo da maneira como eu quero começar. E são passagens conhecidas, não há nenhuma novidade em si, mas essas coisas muito conhecidas da Bíblia devem ser rememoradas de vez em quando para não cair no nosso ou esquecimento ou no campo comum da normalidade, nem nos lembrarmos mais da importância. Deus convoca, e Moisés diz em Êxodo 3:11, pode deixar que eu vou só. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Capítulo 4, versículo 1. Depois de uma nova convocação, respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Versículo 10, mesmo capítulo 4. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Deus argumenta com Moisés, ou contra-argumenta, né? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu, Moisés: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Peça aqui que ele cansou de dar argumento. No fim diz, não, eu não. Mas não acabou não. Capítulo 6, versículo 12. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? E eu não sei falar bem. Versículo 30. Respondeu Moisés na presença do Senhor: eu não sei falar bem. Como, pois, me ouvirá Faraó? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, coisa fácil é dar desculpas, é se esvair de responsabilidades, fugir, querer se esconder embaixo da cama, atrás de uma cortina, pelo menos uma cortina de fumaça. Dá-nos noção da responsabilidade que cada um de nós temos diante de Ti em qualquer situação que nos encontremos. Ajuda-nos nessas reflexões que faremos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Essas desculpas, será que eram sinceras? Ou apenas de fachada para Moisés se livrar? Eu acho que era a primeira opção, eram sinceras. Ele estava certo de que com as próprias forças ele não podia arcar com a responsabilidade que Deus lhe dava.
E mesmo Deus dando a responsabilidade, mesmo Deus dizendo que estaria com ele, não foi suficiente para ele vencer essa resistência a uma limitação real dele, mas que Deus disse, eu vou lhe dar poder. Não houve jeito. E curioso que a atitude de Moisés, boa vontade ou não, irrita a Deus. Lá em 4:14, Deus se irou contra Moisés. Não castigou, inclusive deu a ele até uma atenção muito grande ao providenciar Arão para ajudar Moisés nas palavras. Irmão de Moisés. Mas é bom lembrar que quando Moisés dizia, não sei falar bem, e insistia nesse ponto, eu não sou bom de me expressar e tudo, ele estava falando de uma obra de Deus. Nós comentamos hoje pela manhã, no Salmo 139, muito conhecido, dos detalhes que Deus cuidou quando cada um de nós estava ainda no ventre da nossa mãe. Então, cada um é obra, é produto de Deus. Então, quando você começa a criticar demais você, ainda mais diante do próprio Deus, e o próprio Deus querendo lhe utilizar, você está dizendo, a obra que tu fizeste não serve não. Nem para isso que tu estás determinando, nem para essa chamada que tu tens para mim, nem para garantir que tu vais me ajudar, presto não. Pode parecer até uma humildade muito grande, uma noção de limitação própria, muito, muito bonito e tal, mas não é, no caso, não é bem assim. Então, quem não se dá valor, desvaloriza ao seu próprio Criador. Sei que o outro extremo é perigoso, claro, da arrogância, do orgulho, que é o contrário disto, que nós estamos tratando, mas não quer dizer que porque um extremo é ruim, que o outro não seja. É ruim também, talvez não tão agressivo, talvez não tão evidentemente ruim para Deus, o que chega de uma maneira ofensiva a Deus, mas chega, a ponto de Deus ter se irado contra Moisés. Então, você tem defeitos, sem dúvida. Esses defeitos lhe atrapalham em tudo, vão lhe atrapalhar no serviço de Deus também, mas a culpa é sua, porque você é pecador. Então, é complexo nós podermos dizer que cada defeito desse é apontar para cada um dos seus pecados, não dá para fazer assim, mas a natureza humana é pecadora, e quando o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, então todos esses males passaram a todos nós. Então, podemos dizer de uma maneira coletiva, cada um é responsável, a humanidade é responsável pelo seu pecado na forma de cada um de nós. Inclusive, estávamos em Adão aos olhos de Deus, ele considerava assim, como se nós tivéssemos pecado em Adão. É misterioso isso, mas é assim que funciona. E cada um de nós nasceu pecador e peca desde que se entende de gente. Então, não vou entrar em mais detalhes para explicar que você é pecador e as falhas, os defeitos vêm por causa do pecado humano. Então, somos causadores das nossas próprias limitações. E isso não deve absolutamente impedir que nós deixemos de nos desvalorizar naquilo que nós temos, que possa ser útil, e se dispor diante de Deus. Você é um vaso escolhido. Cada um de nós, crentes, é um vaso escolhido. Deus tem um serviço para você. O Espírito Santo dá dons a cada um de nós, capacitação, como é definido um dom do Espírito, para serviço.
Ele dá a cada um como apraz a ele. Podia ler a passagem inteira, né? Mas não vou ler. Então você tem condições de servir naquilo que Deus tem chamado, sim, sem dúvida. Então não adianta, diante de Deus, deixar de se dispor por causa de fraqueza, incapacidade, medo ou de qualquer que seja o motivo. Não resolve diante de Deus. Ele conhece esses sentimentos e quando ele conta com o serviço que ele tem para você, ele sabe o que vai acontecer, ele sabe as suas necessidades, promete ajuda através de poder espiritual. E então, não se dispor, em qualquer que seja a situação, a circunstância, não é solução para nenhum de nós. Se você é cercado de pessoas mais competentes, têm mais condições, de uma forma ou de outra, ou até mais corajosas do que você, não cometa o erro de se comparar e se sentir inútil. O apóstolo Paulo também, numa longa exposição lá em 1 Coríntios 12, ele diz que não há membro inútil no corpo, fazendo uma comparação entre o corpo humano e entre o corpo de Cristo, que é a igreja, sendo nós, cada um de nós, membros do corpo, sendo Cristo o cabeça. E ele fala em órgãos mais proeminentes, tem mais honra, ou aparentemente tem mais honra, e alguns não têm tanta honra, mas ele diz, não importa, todos são úteis. Não pode o olho dizer uma coisa para a orelha para o pé, um membro para o outro, dizendo que porque eu não sou isso, então quer dizer, não vale nem uma coisa nem outra, nem dizer que não vale nada porque não sou como você, ou que eu não preciso de você. Não adianta brigar os membros com os outros, ou se autodesconsiderar, porque não é um membro, não se considera um membro tão importante, tão valioso, tão destacado. Nada disso Deus está aceitando como argumento. Deus precisa de você hoje, todo dia. Ele precisou, num certo momento, de corvos para levar alimento para o grande profeta Elias. Eu nunca estudei isso, mas dizem que os corvos são animais extremamente egoístas e que parece que Deus escolheu um tipo mesmo de pássaro para mostrar o poder de Deus. Parece que corvos maltratam os próprios filhos ou matam os próprios filhos. Alguma coisa eu já ouvi nisso aí, não, como eu disse, nunca fui atrás. Como se não fosse muita coisa Deus dizer para qualquer tipo de pássaro, dizer, vá sustentar alguém ali durante tanto tempo. Para mim não precisa ser um corvo ou ser um tipo de pássaro mais egoísta que exista. Para mim pode ser o contrário, ainda é milagre do mesmo jeito. O fato é que Deus precisou dos corvos e precisou da jumenta de Balaão e Jesus precisou do jumentinho e poderíamos dar vários exemplos que Deus se utiliza das coisas que Ele criou, dos animais que Ele criou, dos homens que Ele criou e muito mais dos crentes que Ele salvou em Jesus Cristo. Muitos crentes, por se sentirem inabilitados para algum trabalho na igreja, ou na área de ensino, ou administrativo, ou seja qual for, acham que não podem fazer nada, ou quase nada, a serviço do reino de Deus. Nem no âmbito da própria igreja em si, nem fora da igreja, a serviço dela, mas de alguma forma, em algum trabalho, alguma missão, algum projeto ou coisa desse tipo, e é um erro muito grande. Essa atitude do crente que se sente pequeno, se acha incapaz, se acha de língua pesada como Moisés, ou de mão pesada, ou de pouca inteligência, ou de pouca cultura, ou
qualquer que seja o motivo, aí se encolhe e acha que está tudo bem, talvez até se achando, tendo uma boa sensação de que está protegendo a igreja de um grande problema, se a pessoa for servir, fazer tudo errado, tem que corrigir os erros. Desculpa tem para todo jeito, e às vezes as desculpas são sinceras, como eu comecei dizendo que acho que os de Moisés eram sinceros, pensamento meu. Mas quando eu digo desculpa, não quer dizer que é cinismo, hipocrisia, ou está fingindo, ou que está só aproveitando um argumento, não. Pode ser, mas pode não ser, pode ser a desculpa sincera, mas equivocada. O fato de uma desculpa ser sincera não significa que ela será aceita por Deus, não é tudo que Deus exige de uma desculpa ou de uma atitude de não ir, não basta ser sincera para Deus aceitar, absolutamente. Neste ponto, alguém poderia reagir mais ou menos assim: pastor, é que mesmo em tempos normais, eu sou desajeitado, não sou muito prendado, não tenho muita inteligência, não tenho cultura muita, eu sou tímido, eu sou medroso. Em tempos normais. Quanto mais agora, no meio de uma época perigosa, incerta, que parece que estamos pisando em pântano. Eu me sinto imobilizado, tanto pelo medo, que sempre me foi mais ou menos natural, mas agora virou pavor, quanto pela própria restrição de movimentos, até físicos, que nós somos impedidos até por autoridades. Pastor, eu vou ser muito franco. Eu só penso numa coisa nas últimas semanas ou talvez meses: não pegar Covid. Ponto. Essa é a minha vida hoje. Aí vem o senhor falar aqui em trabalho na igreja. Isso é assunto para o senhor trazer hoje, num contexto desse, trabalho na igreja. Uma igreja para a qual estou proibido de ir, a partir de 5 horas da tarde, de domingo. E a partir de um certo número, proibido de ir em qualquer momento, a partir de um terço da capacidade, tudo complicado hoje. Esse momento será oportuno para o senhor trazer uma mensagem com um tema desse, se dispor a servir ao Senhor nessa situação? É oportuno o momento? Pode parecer estranho, irmão ou irmã, mas eu acho que sim. Se não fosse, eu não teria trazido. Você pensa que o diabo está de quarentena? Que ele está com restrição de movimentos? Proibido de sair de casa? Segundo Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo diz: para que, ele termina dizendo, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Segundo Coríntios 2:11 agora. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Me diga uma coisa, você pode assinar com Paulo? Você está bem ciente, bem lembrado, bem fresquinho na sua memória,
o fato de que você conhece os desígnios do diabo? Eu me converti há uma semana, pastor, eu quase não sei de teologia. Tudo bem, a maioria se converteu há muito mais de uma semana. Mas mesmo recém-convertido, imagino que saiba. Já ouviu pregação, já leu alguma coisa, que o diabo é inimigo de Deus, inimigo dos crentes. É suficiente. Se não sabe os detalhes dos desígnios, mas conhece a linha de atividade do diabo, conhece a filosofia do diabo, os desejos do diabo, conhece o sonho de ouro do diabo. Você sabe. Então, eu acho que todos podemos, talvez certamente de uma forma variada, mas podemos dizer, todos nós conhecemos os desígnios do diabo. Mas o que eu quero perguntar aqui é, você está lembrado? Você está levando em consideração os desígnios do diabo? 1 Pedro 5:8, não precisa ler. Pedro diz que o diabo é como um leão que ruge ao derredor, procurando alguém para devorar. Não é comer literalmente como um leão come a carne da sua vítima. Não, obviamente não. Aqui o original lá é destruir, no sentido de anular completamente a serventia. Anular, liquidar. Isso é o que significa isto. Não é que o diabo vai matar alguém fisicamente, pode até fazê-lo, se Deus permitir. Mas não é a questão ali, que ele procura alguém para anular, para destruir o poder daquela pessoa a Deus, a utilidade daquela pessoa a Cristo. Esse destruir é isto. Anular, estragar, inutilizar completamente. Um copo que cai no chão e se estilhaça em dezenas de pedaços, ele não deixou de existir, não. Literalmente, cada átomo do copo, cada molécula está ali, agora espalhado, mas o copo está completamente inutilizado como copo. O material está ali, mas ele não serve mais para nada, a não ser para cortar a gente. Não caia na armadilha do diabo. Lá Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Eu devia ter, era lá mesmo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, aí ele diz o que eu já falei, mas o que vem disso é vigilância. Você está olhando? Não, mas você disse que só quer uma coisa na vida, não pegar Covid. É a sua preocupação hoje, além de comer, de se vestir e tal, é só isso aí. Nem você, nem os seus. Não pegando Covid, está ótimo. Mas cadê a vigilância contra o diabo? Você pensa que tem um objetivo assim tão forte na frente, quase obsessivo, no caso de não pegar a doença e tal, você acha que isso não rouba a mente, a energia, a atenção, a concentração, a vigilância necessária? Claro que sim, rouba. E eu temo que muitos crentes estejam sendo roubados desta vigilância contra o inimigo implacável, que não vai pegar a Covid e não vai ser entubado. A não ser do tempo dele vai ser muito pior do que isso. Mas não agora, enquanto Cristo não voltar. Está toda. O reino de Deus não parou. Os planos de Deus não estão suspensos. Deus continua contando com o seu trabalho. Sim.
Tudo bem que o tipo de trabalho que Deus está contando nesse contexto com você, ou tem para você, pode ter sido alterado. Pelo menos por enquanto, isso não é o caso. Ele tem uma diversidade de trabalhos muito, muito grande. E é evidente que um trabalho para um crente que está no hospital ou que está servindo no serviço militar ou está estudando é completamente diferente. O tipo de trabalho e o trabalho que Deus tem para um crente aos 20 anos de idade pode ser completamente diferente que ele tem para aquele mesmo crente 10, 15, 20 anos depois, até pela idade, até pela capacitação física, mental, tudo. Então, esse não é o problema. A mudança, talvez até provisória, de trabalho, de atividade, isso não é o caso. Não, eu só sei ser professor de escola dominical. Se eu não estou dando aula porque eu não posso, não tem aula, não dou. Assim que começar as aulas, eu dou de novo. Ponto. Eu acho bom alargar um pouco. Dando só um exemplo. Alargar um pouco. O que eu posso fazer? Se eu não posso estar desempenhando as minhas atividades normais, que pressupõe-se você desempenhava na igreja. Há trabalho cristão para ser feito no meio desta pandemia. Há! Para você, para mim, há. Um exemplo. Oração. Oração. Muito provavelmente, todos nós com mais tempo em casa, embora eu saiba, eu sei que muitas pessoas que trabalham em casa, às vezes, são até mais exigidos pelos patrões, porque estão em casa, pensam que tem mais tempo, e tem havido muita reclamação disso. Mas seja como for, estamos todos mais em casa, assumidamente, normalmente, pelo menos, com algum tempo que não tínhamos antes, mais tempo disponível, sem tanto deslocamento. Seja como for, é uma rotina diferente. Dá para encaixar, muito provavelmente daria para encaixar nessa rotina, aumentar a frequência de orar, o costume de orar. Estou dando só um exemplo. Porque, na realidade, eu quero ficar em dois pontos só, até aqui. No sentido de que, pastor, pois dê uma sugestão, uma dica, o quê? Eu, parado, especialmente em termos de igreja, do funcionamento da minha igreja, como organização, que paralisou quase tudo. Duas, eu quero lhe dar, independente da sua idade, do seu tempo de crente, das suas habilidades. Acho que todo crente pode praticar isso aqui, esses dois pontinhos aqui que eu vou desenvolver e encerrar. Desenvolver rapidamente, não muito longe. Pode parecer tão elementar, meus irmãos. Fazer o bem. Fazer o bem. Você acha que fazer o bem é coisa pouca? É coisa que qualquer um, até mesmo de outras religiões, que acham que fazer o bem compram créditos para outras vidas e voltam com vidas renovadas, que fizeram o bem. Tem muitas teorias sobre esse assunto. Fazer o bem é uma coisa banal, cheia de pessoas de religiões até mesmo não cristãs, todo tipo de religião, até religiões politeístas, talvez todas falem em fazer o bem. O fazer o bem do crente é diferente, não é banal.
Deixa eu explicar esse banal um pouco melhor. Eu não estou querendo diminuir o valor de um ser humano, independente da sua religião, até ateu. Fazer o bem a uma pessoa, no sentido de uma ajuda a uma pessoa, uma ajuda física, uma ajuda financeira, até com palavras. Eu não estou querendo banalizar isso e desconsiderar, dizendo que não vale nada, que não serve para nada e coisa assim. Não, absolutamente. Eu valorizo, não é banal, qualquer ser humano fazer algo de ajuda a um outro ser humano, de consideração, de um apoio, sempre é bom, independente de onde vem, independente para onde vai, não quero banalizar isto. Quando eu usei a palavra banalizar, foi no sentido seguinte: esse fazer o bem que as pessoas falam, de qualquer religião que seja, que falam muito, nesse sentido ficou uma coisa corrente, uma coisa conhecida. Fazer o bem, fazer caridade, fazer filantropia e tudo mais. Tem pessoas muito ricas que dedicam a vida a fazer filantropia e tal. E outros, é uma filantropia mais modesta, mas tão válida quanto, de acordo com a necessidade, com a condição de cada um. Mas, nesse sentido, eu quero dizer que é costumeiro, já é muito conhecido, muito falado no mundo, de várias formas, até por várias religiões. Quando um crente lê na Bíblia a expressão fazer o bem, pare. Não é mais somente aquilo de que temos o costume de ouvir bastante sobre fazer o bem às pessoas. É isso que eu quero dizer. Para o crente é algo não comum e até muito desconhecido, talvez totalmente desconhecido do mundo e, infelizmente, de muitos crentes. Para começo de conversa, em termos de atividade na terra, esse é o motivo pelo qual nós fomos salvos. É uma questão teológica até. Efésios capítulo 2, versículo 10, disse, eu vou ler a passagem. Pois somos feitura dele. Criados em Cristo Jesus para. Ideia de finalidade, de propósito. Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até de entender isso é difícil. Deus preparou as nossas boas obras para que eu andasse nelas. Não vou explicar aqui agora. Mas já percebemos que é algo bem diferente. Opa! Tem alguma coisa que Deus viu em mim, me escolheu, e a Bíblia diz que a escolha é no passado, antes de eu nascer, e Ele me fez, sou feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Eu fui salvo em Cristo, eu fui tornado cristão para boas obras. O crente foi feito para praticar o bem. E como é que isso não é normal? Porque o bem que o crente tem que entender ou ter em mente quando ele vê algo assim, boas obras. O que é esse boas? O fazer o bem. O que é esse bem? Não é só o que o mundo pensa e encara. É muito, muito mais profundo, porque envolve a natureza deste bem, o que está por trás, o que é invisível por trás desse bem, a intenção de fazer isto está valendo,
Porque o filantropo ele pode dar $1 milhão para uma causa belíssima e ele será considerado, por isso Deus irá considerar da maneira como Deus quiser. Como eu disse, não vou banalizar, mas com intenção boa ou ruim, $1 milhão dele vai comprar a mesma quantidade de bens, independente da intenção dele. Para Deus tem tudo a ver. Mesmo com a boa ação, que vai ser considerada, mas tem tudo a ver, a intenção que aquela pessoa tinha. Então, para o crente, então ele não pode desconsiderar esses aspectos. Fazer o bem é fazer algo com intenção correta, algo que leve o outro a entender melhor Deus, a valorizar Deus. Jesus disse, né, fazermos boas obras para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Deus que está nos céus. De alguma maneira, nós temos que revelar algo de Deus nas nossas boas obras. Você está vendo já que está ficando muito distante de qualquer tipo de caridade, de boa obra que eu faça por aí, mesmo com as minhas intenções e independente das minhas intenções lá. Mas aqui, não. Então, quando diz que nós fomos criados para boas obras, é para obras que sejam corretas, estejam apinhadas de conceitos aprovados por Deus. Acho belíssima a passagem em Atos 10:38. Nós gostamos de dizer que queremos imitar Jesus Cristo o tempo todo. Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Fariseus hipócritas, raça de víboras. Isto é fazer o bem? Ladrões, estão num covil aqui de salteadores, chicote na mão. Saiam daqui, desonrando a casa do meu pai, chutando coisas, derrubando gaiolas de pássaros. Isso é fazer o bem? Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E uma mãe que ama o filho mais do que a mim, não é digna de mim. Não vim trazer paz. Vim trazer a espada a esse mundo. Isso é fazer o bem? Diga aquela raposa, falando com a autoridade máxima da terra, na época, da terra, digo, daquela região. Diga aquela raposa. Autoridade enorme. Mulher, o que eu tenho contra ti? O que tu tens? O que eu tenho a ver contigo? Eu não vou fazer isso agora, não. Mãe dele. Então a gente vê assim, diz, será que ele só fez o bem mesmo? Não deu uma escorregada aqui e acolá? Convidado para ir na casa de um homem, chega lá, o homem não o trata muito bem, dali a pouco ele está arrasando o homem na frente de todo mundo, na casa do outro, do anfitrião dele e dos outros convidados, destrói. Você não fez isso, acabou com o homem ali socialmente. Duro.
veio fazer o bem. Ele escorregou em algum ponto. Ou então não estou entendendo muito bem o que é esse bem. Esse é o ponto. Agora você falou. Nós não entendemos muito bem. Não entendemos com profundidade que deveríamos, o que é fazer o bem de um crente. E essa hora mais de quietude, certamente acompanhado com medo e todos os cuidados e tudo, quietude no sentido de mais imobilização, talvez mais tempo, e com rotinas muito alteradas em casa, tempo de refletir. Como é que eu posso usar a minha pessoa, a minha fala, a minha voz, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu dom, para fazer o bem, quero fazer o bem, mas o bem de Deus, quer dizer, o bem conforme Deus enxerga que é o bem. Não que o mundo considera o que é o bem, que muitas vezes o bem que o mundo considera é mesmo, Deus considera também bem, mas absolutamente de uma maneira não frequente e pode não ter nada a ver com o bem que Deus considera, como eu disse, deu uma coisa com intenção impura, já não serve tanto quanto, ou seja, em plena quarentena, em plena época de lockdown total, parcial, seja como for, abrir os olhos, procure não pensar na Covid e pensar em Cristo e dizer assim, Senhor, eu quero fazer o bem. E se hoje eu vou terminar o dia num leito de hospital, como centenas e milhares, milhões de pessoas no mundo, começaram o dia bem e terminaram o dia no hospital, ou mesmo em casa, muito fracos. Seja como for, eu quero fazer o bem. Porque não depende eu estar com saúde, não preciso estar saudável para eu fazer o bem. E eu, irmãos, não vou dizer aqui o que seria fazer o bem. Vou passar para o último ponto e vou encerrar. Pense. Ore. Quem vai dizer não sou eu, quem vai dizer é Deus. Você se dispõe e Deus lhe mostra o bem que você há de fazer, de acordo com o que Paulo disse lá em Efésios 2:10. Deus preparou o bem para você andar nele. Vai ver que um desses caminhos serão percorridos no hospital, ou em casa, com o enfermeiro, com o médico, ou com alguém que está com esse ou com outro problema. O mundo não parou de ter problema, não, de ter doença de todo jeito, de ter todo tipo de dificuldade, não. Veja que isso não tem nada a ver com igreja, no sentido, deixa eu dizer de outra forma, não tem nada a ver com o trabalho na igreja, no cargo que você tem lá e tal. Tudo bem, isso aí pode estar paralisado mesmo. Mas quer dizer que você, como servo de Deus, está paralisado? Até voltar a ter aquela atividade que você é bom naquilo e gosta de fazer e tem a responsabilidade na igreja de fazer isso? Não. Tenho medo do diabo estar paralisando muitos crentes. Paralisando no sentido de serviço. É por isso que eu arrisquei falar em fazer o bem. Comece a arriscar. Senhora, o pastor fala de uma coisa tão vaga. Ele falou e pouco disse. Fazer o bem, ora, não me ajudou muito não. Lamento. Mas eu quero lembrar que fazer o bem não é algo fácil, não é algo comum, não é algo muito simples, não. Que resume a vida do Senhor Jesus Cristo muito bem e que precisa do conhecimento de Deus, precisa de disposição para fazer. Às vezes é fácil, às vezes é difícil, às vezes custa a própria vida, varia muito. Então, esse fazer o bem é algo muito grande, não é algo pequeno.
Pode ser pequenino, apanhar alguma coisa para alguém que caiu no elevador. E pode ser algo enorme, que vai lhe custar tremendamente. Mas se vai agradar a Deus, é o bem. Peça a Deus que lhe oriente. E no fim do dia, a segunda pergunta é sobre Covid. A primeira é, Senhor, eu fiz o bem hoje? Eu consegui fazer o que Jesus fez, a vida que ele teve aqui, o bem? A propósito, vim bater no hospital, estou ruim, quase sem respirar. Mas eu consegui fazer o bem, Senhor? Segunda sugestão para você tentar fazer, que está incluído no ganhar o bem, de fazer o bem, mas é tão forte que eu quero destacar. Ganhar almas para Cristo. Tentar ganhar almas para Cristo. Em Mateus 4, Jesus mandou 18 a 20, eu não vou ler, diz que ele iria fazer dos apóstolos dele pescadores de homens. Cada discípulo é um pescador de homens. Na pandemia também? Na pandemia também? Isso é pergunta que você me faça, meu irmão, minha irmã. Não, é porque o quê? Parou. Na sua mente, parou a atividade de pescar para Jesus Cristo, pescar almas para Cristo, parou. O diabo, em plena atividade, Deus contando com o nosso trabalho, e você parado, porque só pensa no próximo decreto do governador, se vai liberar ou se não vai e tal, é o trabalho, é para o supermercado, é o shopping, é o que interessa, a aula dos meninos e tal. Tudo isso é importante, sem dúvida. Mas adquiriu provavelmente um valor, uma magnitude tal que sua pescaria de almas, como é que está? Parada? Ou você não tem nem pensado nisto? O problema é quando o crente nem pensa, como eu disse, ele está tão esvaziado de energia e com tanto medo, tão assustado, e a época é estranha, a época é difícil, que tudo parou. Tudo bem, as atividades normais e tal podem ter parado ou mudado, mas o serviço a Cristo parou? Todos os crentes estão liberados. Decreto do céu. Os crentes estão liberados. Enquanto o governo não liberar a volta para os templos, e enquanto a saúde aí não disser que está tudo bem, para até parar de usar máscara, como alguns lugares já estão e tal, tudo bem. Até lá, está todo mundo liberado de fazer qualquer tipo de serviço para mim, e basta se cuidar para não pegar Covid. Pronto, isso é tudo que Deus espera de você. Sim, e não peque. Não. Pegue um anzol e linha e jogue esse anzol na água, meu irmão, minha irmã. Ou jogue uma rede, como você quiser. Mas pesque. O pescador foi para o mar e o outro também. Pescaram cada um 3 horas. Voltaram. 0 peixe. 100 peixes. Quem pescou dos dois? Quem foi pescar? Os dois. Melhor dizendo assim, quem foi pescar? Os dois. Quem conseguiu efetivamente fisgar algum peixe? Aquele pegou 100. Esse aqui 0. Mas isso não descaracterizou o planejamento da pescaria, o preparo do material, o tempo, o risco de morrer afogado, o fato de ir, sol na cabeça, tudo. Ficou lá, tentou. Então ele foi pescar. Se essa era a obrigação dele, se houvesse sido contratados os dois pelo mesmo chefe, tantas horas tanto por hora de pescaria,
Se for por hora de pescar, mesma coisa. Que é o nosso caso. O Senhor não promete nos recompensar pela quantidade de peixes. Ele promete nos compensar pela seriedade com que você vai pescar. Mas é porque o tempo de doença no mundo e tal, isso exime a gente, isso livra um pouco a gente. Onde está escrito isso de alguma maneira? Jogue a isca e veja quem é que Deus colocará no anzol, se é que vai colocar. Mas coloque. Fale. Tente. Esteja ligado com isso. Peça a Deus oportunidades. Alguns comentam que o mundo está pode ser, mais aberto para receber Cristo por causa de todo esse problema. Eu não sei. A impressão é que sim. Eu não sei. Minha experiência pessoal não tem sido muita de pessoas porque estão doentes se tornarem mais brandas para o Evangelho. A minha. Pode ser que tenha um outro crente aqui que diga exatamente o contrário, pois eu tenho visto excelentes, posso dizer excelentes relatórios de pessoas duríssimas que com a doença se quebrantaram. Amém. Então não estou dando aqui um princípio bíblico, não. Então é óbvio que está todo mundo aí esperando que você lance o anzol para se converter. Então está todo mundo com o coração mole para Cristo, pronto para ser colhido. Eu não digo isso. O que eu digo é o seguinte: tem muita gente mexida? Tem. Muita gente apavorada? Tem. Agora, se isso é medo para dar em salvação, ou não é, ou é para endurecer mais ainda, tem gente que endurece mais ainda com doença. Outros amolecem mais. Isso é mistério para nós, é com o Espírito Santo. E nem eu vou dar nenhum rumo nisso aqui quanto a esse detalhe. E nem quero desanimar muito menos. Tanto que eu estou dizendo, faça a sua obra, pesque. Como eu devo estar atento, você deve estar atento. Agora, se o coração dele está mais aberto ou menos aberto, eu não sei. Porque perdeu o pai com Covid. Então é claro que ele está aberto para receber Cristo. Eu não sei. E às vezes o crente, eu acho que um pouco ingênuo, com uma certa ingenuidade, assume que alguém que perdeu alguém querido, ou já passou pelo problema e tudo, está então aberto. Aí quando vai lá, todo animado, aí pá, encontra uma parede mais dura do que a anterior, coração fechado. Eita! Não se assuste, pode ser a reação mesmo daquela pessoa, do outro já não é, e o outro ainda não tem reação para lá nem para cá, é a mesma coisa. Então, não é isso que nós devemos levar em consideração. Temos que levar em consideração é o fato que nós precisamos ir. Falar de Cristo não é dar uma aula de cristologia, mas é contar uma história que aconteceu com você. Ou você não se converteu? Não, eu converti, eu sou crente, pastor. Que é isso? Ótimo. Então você tem história para contar. É, né? Eu que pergunto. Se você é crente, não tem perigo de você não ter uma história para contar. Ou do contrário, é bom você avaliar melhor a sua situação. Não, eu sou crente mesmo. Então você tem uma história para contar. Agora, você voltando, encerrando como nós começamos. Se vai dar uma de Moisés, eu não sei. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas eu não sei dizer. Ah, mas esse negócio de falar não é muito comigo. Ah, mas... Não. Veja o tamanho da obra que Moisés realizou para Deus. Também em tempos difíceis, complicadíssimos. Não queira trocar seu tempo hoje aqui com o de Moisés, não. E o que aquele homem enfrentou? Pois é. Deu desculpas, Deus ouviu um, ouviu outro, se irou, tomou uma providência, seja como for os trancos e barrancos, lá foi Moisés. E fez a obra dele. No fim, coitado, ainda nem entrou na terra prometida. Mas é um detalhe. A obra dele foi muito bela, muito grande. Então,
Levante o ânimo, arregace as mangas aí da sua disposição, mãos à obra, mesmo que não de uma maneira de pegar o carro e vir para a igreja ou para um lugar e fazer o tal projeto e tal, está tudo mudado nisso aí, mas quando eu digo se disponha Senhor, quero fazer o bem, me mostra como. Senhor, eu queria que tu me permitas ter ânimo, disposição, morrendo de medo, de jogar o meu anzolzinho e tentar ganhar uma alma para o Senhor Jesus Cristo. Afinal, a seara continua grande, talvez ainda maior, e os trabalhadores são poucos, talvez ainda mais escassos. E você é um deles que ainda está vivo, e ainda está em condições de se dispor. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos anime e nos relembre com força que o Teu grande inimigo está ativo. Não sei se posso dizer mais do que antes, talvez até por causa da situação, meio de caos, meio de pânico, meio de medo, meio de paralisação, e é onde ele gosta de frutificar, é no que não presta, não é bom, é um ser muito ruim, toma conta dele. Quanto a nós, nos compete fugir dele e ficarmos atentos, como o Teu Espírito Santo nos previne através de Pedro. Atentos, vigilantes, e que nós não vigiemos tanto a Covid, que cheguemos ao ponto de esquecer de vigiar o diabo. Não obrigatoriamente nas coisas que nos levariam a grandes pecados, grosseiros e tal. E esse é um dos perigos. É nós acharmos que porque não estamos cometendo essas grandes ofensas diante de Ti, está tudo bem, estamos sendo servos fiéis. Será, Senhor? Nos ajuda a querer intensamente fazer o bem como Cristo fez e querer pescar almas para Cristo. Se vamos colher, Tu sabes, mas Tu serás honrado do mesmo jeito. E o que nós queremos é Tu honrado por nós e sendo agradado por nós, adorado por nós e com o coração cheio de alegria por nos ter salvo em Cristo, discípulos agora que não temos medo paralisante de nada, em termos de serviço a Cristo, mesmo que seja da forma não organizacional em termos de igreja, mas fazer o bem e falar de Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.